Vamos fazer agora uma análise qualitativa dos erros que influenciam a precisão e a exatidão das nossas medidas. Ora, a expressão que é utilizada para calcular a relação carga sobre a massa é a expressão desta reta, se representarmos I quadrado, em função da tensão da aceleração. Ora, fontes de erros para a determinação da carga sobre a massa dependem das variáveis que utilizamos nesta expressão. Primeira fonte de erro que podemos considerar o erro na corrente I que introduzimos nas bobinas. Temos o erro associado à medida do instrumento, portanto, o instrumento que nós utilizamos para produzir a corrente tem uma precisão associada e pode ainda ter um erro de exatidão, que tem a ver com a calibração. Portanto, precisão tem a ver com a dispersão dos valores de um conjunto de medidas em torno do seu valor médio. Quanto menor essa dispersão, por exemplo, se tivermos um conjunto de valores cuja distribuição em torno do valor médio, aqui de uma grandeza média, se for uma gaussiana, que é o que acontece para a maioria dos casos em que as distribuições são aleatórias, as causas dos erros são aleatórias, a largura desta distribuição é uma medida da precisão da medida. Portanto, uma medida menos precisa seria uma que tivesse uma distribuição mais larga. Ok? Portanto, isto tem a ver com a escala no vosso amperímetro digital, o número de dígitos da escala, no fundo, cujo erro vai ser igual, se não tiver a variar, se for estabilizada a medida, igual ao dígito menor peso nessa escala. Portanto, tem a ver com a precisão do instrumento. É evidente, se eu tiver um instrumento que mede amperes só em unidades, se tiver outro que mede a precisão, que mede os amperes até à milésima de ampere, terei uma precisão maior do que mede só em unidades. A exatidão tem a ver com o facto de esta medida, da média desta medida, estar ou não no valor exato. Por exemplo, se o meu valor exato for aqui, esta distância é uma medida da exatidão da medida que eu realizei. Claro que uma medida mais exata estará muito mais próxima deste valor, se isto for a gaussiana, e uma medida menos exata está mais afastada. E nós vamos tentar, qualitativamente, digamos, estimar as contribuições dos erros do tipo sistemático, que são os que têm origem na calibração dos instrumentos, e do tipo aleatório, que têm origem na precisão dos instrumentos e da ação do observador no processo de medida. Vamos tentar estimar o peso de cada um desses erros na nossa experiência. Portanto, como eu estava a dizer, a medição da corrente é feita com o multímetro. O multímetro digital tem uma precisão associada à menor divisão da escala, ao último dígito, ou tem uma precisão associada à variação que possa estar a ocorrer no processo de medida. Se eu estiver a medir e o último dígito estiver a variar entre uma série de valores, eu vou ter que tomar a média, digamos, o melhor possível entre os valores que ele oscila, e a minha precisão da medida será a diferença entre o valor máximo e o valor médio, para ter uma quantificação. Ainda tenho outro erro associado aos instrumentos de medida, que é a sua calibração. Vocês vão verificar que muitos dos multímetros não estão calibrados e o que acontece é que quando vocês os ligam, apresentam um valor medido de corrente sem estar a passar corrente. Isso é um offset. Isso dá origem a erros sistemáticos. Quer dizer que se eu fizer as minhas medidas e utilizar valores de corrente medidas sempre com esse erro sistemático, o meu valor, que é sobre M, depois vai ser sistematicamente errado. Mas até pode ter uma boa precisão, só que o seu valor real vai estar fora do valor experimental. Real, determinado experimentalmente, por técnicas mais apuradas que a nossa. Ok, outra fonte de erro. Por exemplo, a tensão de aceleração. A vossa fonte de tensão tem um indicador analógico, tem uma escala analógica. Portanto, existe logo um erro associado à escala analógica, que é metade da menor divisão da escala. Vocês vão ter que ver e quantificar quanto é que é metade da menor divisão da escala. Todas as medidas estão afetadas desse erro. Esse erro é um erro que pode ainda ser agravado por um outro, que é o erro de paralaxe, que é a nossa posição relativamente à agulha e à observação da projeção da agulha na escala, a agulha que marca a voltagem. Portanto, consoante a posição do observador, também teremos a oscilação desse valor. Por essa razão, esse erro é do tipo aleatório, porque nós não controlamos exatamente bem a nossa posição. Se controlássemos sempre,
e se por qualquer razão acertaríamos sempre na mesma posição da escala, quase que se poderia dizer que tínhamos um erro do tipo sistemático. Mas essa situação é muito especial. De uma forma geral, esse erro é aleatório. Tem que ver então quanto é que é este erro. Também vai afetar o valor da relação carga sobre a massa. O erro no raio. O erro no raio tem a ver com dois fatores importantes. Temos que determinar a posição do feixe na escala L. Essa posição do feixe na escala L está afetada, portanto, isto era a nossa escala, aqui os L's, o feixe vinha, temos que determinar esta posição na escala L, para substituirmos aqui na expressão do raio e calcular o valor do raio, que é o valor que ali está. Primeiro, o meu feixe tem uma certa espessura, portanto, ele na realidade vai ocupar uma zona aqui na escala L. Portanto, tem uma certa dimensão. E, independentemente do ponto onde eu estou a medir, como a relação é não linear, a contribuição deste erro devido à espessura do feixe é diferente. Portanto, este erro vai variar. E para valores próximos, para valores mais altos, mais elevados do raio, qualquer erro aqui na escala se traduz, por esta expressão, em erros enormes no valor do raio. São relativamente mais elevados estes erros. Portanto, é natural que eu, ao longo das minhas medidas, os erros, devido à determinação do valor L, variem à medida que eu vou avançando na experiência. Ora bem, portanto, este é um erro que ainda por cima entra na nossa expressão ao quadrado. Também o da corrente entra ao quadrado. Estão a ver? Apesar de representarmos os x quadrados, se tivéssemos que lá colocar o erro, esse erro era duplicado em termos relativos. Portanto, a fonte de erros, temos que identificar se existem erros sistemáticos e aleatórios, quais são, quantificar mais ou menos para cada situação, basta uma vez, cada um deles, para ficarmos a saber qual deles domina a determinação do Q sobre N. Ok, isso poderá ser um bocado moroso. Temos outra forma também de, digamos, ter uma indicação da importância dos erros aleatórios e sistemáticos na experiência, mas visto de outra maneira. Que teremos, vamos utilizar essa outra forma que eu vou explicar agora para determinar se são os erros sistemáticos ou aleatórios que estão a dominar a nossa experiência, mas não quer dizer, e devemos fazer sempre, uma comparação qualitativa, tal como eu fiz aqui, com as variáveis que determinam o valor da carga sobre a massa. Ora, na nossa experiência, nós vamos realizar dois gráficos. Um deles é o I quadrado em função da tensão. Quando nós formos fazer a experiência, vocês vão verificar que há uma coisa que eu não vos falei durante a experiência, na explicação da experiência, que se fala agora. Quando nós temos aqui a ampola e nós vamos acelerar o feixe de eletrões, temos aqui o nosso campo magnético, o nosso feixe de eletrões vai, por exemplo, para uma posição vertical, aqui no nosso L, para uma dada posição vertical devido ao sentido da corrente que eu estou a colocar. Ok? Isto corresponde a um raio. Digamos que eu vou-lhe chamar raio 1, determinado por aquela expressão. Eu vou fixar este raio ao longo de todas as minhas experiências. De facto, a experiência vai ser realizada para R's igual a 10, desculpem, R's não, L igual a 10, 20, 30. E agora, desculpem, mais uma vez, vai ser para L igual a 0, 10, 20 e 30. São as posições 0, 10, digamos 10, 20 e 30, se quisermos. Todas elas correspondem a um determinado valor do raio. E a experiência é realizada fixando o feixe, por exemplo, na posição R igual a 1. Temos a tensão de aceleração, vamos escolher várias tensões de aceleração. Vamos escolher de 1500 a 2000, 3000, desculpem, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 e 4500 volts. Vamos variando a tensão de 500 a 500 volts. Essa tensão vai dar velocidades diferentes ao feixe. E o que nós vamos fazer é, por exemplo, para a tensão de 1500 volts, a primeira que começamos a trabalhar, aceleramos um feixe a 1500 volts e vamos escolher aqui a corrente I1, atuando nas bobinas, que vai criar o campo magnético que coloca o feixe na posição R1.
Fixei o fecho naquela posição. Vou tomar nota do valor desta corrente e desta tensão. Portanto, vai ser, por exemplo, o valor aqui, no meu gráfico. Para a minha tensão de 1500 volts, tenho o valor de corrente I 1 ao quadrado, aqui. Ok. O que eu faço a seguir é passar para a tensão de 2000 volts, vou para 2000 volts, ajustando a fonte de tensão, o fecho aumentou a sua velocidade, porque aumentou a velocidade, vai sair desta posição, vai descair um pouco mais. E eu vou ter que ajustar a corrente para I2, eu passo para I2 para voltar a pôr o fecho na posição R1. Tomo nota da corrente e marco aqui neste gráfico. Se aqui for o meu I2 ao quadrado. E tenho aqui outro ponto. E vou sucessivamente fazer isto para todas as tensões, procurando, cada vez que vario a tensão, colocar o fecho na mesma posição, ajustando a corrente. E fico um gráfico de correntes em função de tensão. Até chegar aqui aos 4500 volts. Por exemplo. Como nós já vimos que esta relação é linear, estes pontos oscilam em torno de uma reta, porque existem erros experimentais. E a seguir o que é que eu vou fazer? Para obviar as simetrias do sistema, eu vou trocar o sentido da corrente. Ao trocar o sentido da corrente, ela vai circular para este lado, para o lado contrário, que eu chamo I'. Se eu troquei o sentido da corrente, o sentido do campo magnético troca e assim o da força magnética. E o eletrão agora passa a curvar para baixo. Mas eu vou escolher o raio R1, que é a imagem daquele, ou seja, no mesmo ponto L. Eu acelero outra vez 1500 por aí fora até 4500 volts e vou ajustar as correntes I', I'1, I'2, por aí fora, I'3, até chegar ao fim, aqui qual for este I', vou ajustar estas correntes e também marcar neste gráfico os pontos experimentais, que eu vou aqui marcar a azul, por exemplo. E vou verificar, se isto estivesse tudo simétrico e bem feito, estes pontos deveriam cair próximos destes. Só que a experiência normalmente vai-me mostrar isto, em que eu tenho uma reta azul, digamos, e tenho uma reta a vermelho, e tenho aqui uma reta a vermelho, mais ou menos, com dois declives distintos, para a mesma experiência, portanto vai dar 2Q sobre M, duas cargas sobre a massa, duas relações carga sobre a massa distintas. Ora, o programa o que ele faz é a média destas correntes e traça uma curva que no fundo corresponde à média dos pontos experimentais todos. Traça só esta curva. Esta é que é a curva do Q sobre M para o caso, isto era no caso de R1. O Q é a carga do eletrão, no nosso caso, é sobre M. Quer dizer, isto é proporcional a E sobre M. Eu não quero que isto fique aqui. Isto é igual a... Digamos que o valor do declive tem uma relação direta com o valor da carga sobre a massa. E o programa indica logo o valor da carga sobre a massa medida, para esta experiência. Quando eu for alterar a minha experiência, vou fazer agora a experiência para outro R, para R2, outro valor de L. Portanto, eu vou correr estes valores de L, eu vou ter 4 R's diferentes, vou colocar o fecho nesta posição, varrer as tensões e ajustar as correntes, trocar o sentido da corrente, colocar o fecho nesta posição, varrer as tensões, ajustar as correntes e fico com um gráfico destes. É uma combinação destes valores todos, que eu vou obter o valor de Q sobre M, para um dado R. A seguir, vou mudar o meu raio para a posição L igual a 10. O meu fecho já não passará no L igual a 0, vou obrigá-lo, para a tensão de aceleração de 1500, a passar nesta posição, que será o meu L igual a 10. E repito a experiência, varro todas as tensões e ajusto as correntes para que o fecho esteja sempre naquela posição. E vou marcando essas correntes em função da tensão. Troco o sentido da corrente e faço a mesma representação. Depois disso tudo feito, no programa aparece-me outro gráfico para outro R. Portanto, eu vou ter 4 gráficos destes.
Vou chamar RI, portanto, cada um destes gráficos para cada um destes L's, que no fundo são R's, por aquela expressão. Ok. Ora, aqui, numa representação deste tipo, podemos verificar que existem logo alguns erros no valor do Q sobre M. Se o valor do Q sobre M se afastar muito do valor real, ou do valor dados, que é um valor que dizemos teórico, mas foi determinado experimentalmente, que é o valor que aqui está. Este é o valor que está no vosso guia e é o valor do Q sobre M. Se nós verificarmos que estes clivos se afastam muito, depois de um conjunto de experiências destas, temos uma fonte de erro sistemático. Por outro lado, se verificarmos que o declive até está bem, mas o espaçamento entre estes pontos de corrente para as mesmas tensões, só por trocarmos para cima e para baixo, for muito elevado, quer dizer que temos erros de assimetria na nossa ampola. Não é? Que quer dizer que a experiência não é igual para cima ou para baixo. Ou pode significar que teremos erros de offset na nossa fonte que mede a corrente que não foram descontados. Se a fonte tiver sempre um offset positivo de 35 mA constantemente, e se nunca descontarmos esse offset, também os erros vão apresentar um erro sistemático. E poderão apresentar também esta abertura de valores, se o offset for sempre no sentido positivo. Portanto, nós temos que, sempre que fazemos as medidas da corrente, verificar se a nossa fonte está no zero, se não está, descontar esse valor às medidas que efetuamos, consoante numa direção ou noutra. Pronto, isto é uma ideia, podemos ter aqui logo uma ideia se temos erros do tipo sistemático ou de simetria no nosso sistema. Nós temos que fazer outro gráfico, temos que realizar outro gráfico que, no final, é a representação do valor da carga sobre a massa para os valores L igual a 0, para os valores de L que nós trabalhamos, no fundo. Portanto, quando L é 0, 10, 20 e 30. E vão aparecer os valores de Q sobre M marcados, se vocês verificarem, assim, mais ou menos. Ora, este valor de Q sobre M, medido para quando ela é igual a 0, é diferente do valor de Q sobre M medido para quando ela é igual a 10. E o valor de Q sobre M, que é carga ou E sobre M, deverá ser sempre constante, não é? Porque não depende da carga do eletrão e a massa, para a nossa experiência, não variam. E então, se nós agora marcarmos neste gráfico duas quantidades, primeiro, fazer a média destes valores. Vamos fazer a média dos Q sobre M. A média deste valor é, por exemplo, um valor aqui. É o E sobre M experimental médio. Valor médio. E se eu marcar neste gráfico o valor que é dado pelo guia, vou marcar a azul, por exemplo, este aqui. Este é o valor dado pelo guia. E sobre M teórico. Ok? Nós temos aqui alguma informação sobre os erros sistemáticos e aleatórios da nossa experiência. Podemos comparar qual é a distância a que está a nossa medida, a média da nossa medida, do valor esperado. Ou seja, calculamos o erro relativo entre estas duas medidas. Quanto maior este erro, maior o tipo de erro associado a erros sistemáticos. Não é? Quanto mais afastado a minha medida média está do valor real, mais o erro sistemático eu tive. Vamos calcular esse erro relativo. Ora, em relação a este valor, podemos calcular como sendo o erro relativo é igual, se quiserem, aqui o erro relativo da média, digamos, é igual ao módulo de o valor que eu medi experimentalmente, a minha média, menos o valor teórico, a dividir, vou utilizar como referência a minha medida experimental. Portanto, se agora os autores variam, o que é que se utiliza como referência? Na nossa experiência, para compararmos o outro erro que vamos calcular com o valor médio, vamos utilizar esta referência. Portanto, a minha medida experimental I vezes 100%. Portanto, tenho um erro relativo que mede esta distância, ou seja, mede quanto é que a minha média se afastou da medida do valor que devia dar. E tenho um valor numérico. Vou calcular agora outro erro.
vou estimar, eu não tenho estatística suficiente, eu podia calcular o erro aleatório. O erro aleatório tem a ver com a soma média dos desvios que estes pontos têm em relação à média. Portanto, estes desvios, estas distâncias, levadas ao quadrado e feita à raiz, a média destas distâncias, dá-me uma medida daquilo que é o desvio padrão, ou seja, da precisão da minha medida. Mas nós só temos 4 medidas, não temos estatística suficiente para calcular o desvio padrão. Então vamos estimar o máximo do erro aleatório que temos. Vamos pegar no ponto que está mais afastado da nossa média, neste caso será esta distância a maior, e eu vou chamar a esta medida o E sobre N I. É uma das minhas medidas. E vou calcular o erro relativo deste valor em relação à minha média. Então vai um erro relativo do I, e agora é dado como? É dado pela minha média. Vou ter que escrever noutro sítio. Portanto, o erro do I relativo é o módulo entre a minha média e aquele valor a dividir pela média, que eu estou a utilizar como referência, vezes 100%. E isto também me dá um valor numérico. O que é que eu faço? O que é que eu estimo com estas duas quantidades? Isto não é uma forma exata de calcular erros, é apenas para ter um indicador numérico de sobre se eu tenho mais erro sistemático ou tenho mais erro aleatório. E eu posso depois tentar identificar cada um dos casos com a minha montagem experimental, que este é o objetivo também do trabalho. Depois de vocês verem a contribuição destas variáveis, como é que elas contribuem para o erro, esta é ao quadrado, aquela é linear, depois da experiência verificarmos como é que os dados experimentais podem apresentar erro, vamos relacionar isto agora com as condições físicas da nossa experiência. Já falámos em algumas fontes de erro aleatórias, por exemplo. O caso do observador estar a ajustar a tensão da aceleração dos elétrons. Sempre que mudamos a tensão da aceleração, cometemos um erro. Mas nunca, provavelmente, é sistemático, é sempre aleatório. Portanto, esta é uma fonte de erros aleatórios. A determinação da posição do feixe na escala L é também uma fonte de erro, e grande, aleatório, porque nem sempre ajustamos o feixe na posição certa. E até há situações em que o feixe não chega ao fim da escala, temos que imaginar onde é que ele vai. Portanto, há um grande grau de intervenção do observador, logo vai haver erros do tipo aleatório, fortes. E este erro entra ao quadrado. Mas outras causas de erro sistemático são, por exemplo, a medida da corrente que alimenta as bobinas se tiver um offset. E ainda outra causa para o erro sistemático. A corrente em si é um parâmetro que vai criar a grandeza física que vai atuar no eletrão, que é o campo magnético. E esse campo magnético está relacionado pela corrente por uma constante, esta constante que aqui está. O campo magnético relaciona-se com a corrente por esta constante, mas esta constante é determinada para condições ideais. Esta constante depende do diâmetro da bobina, da distância entre elas. Portanto, quando a minha montagem não tem a distância correta, eu estou a utilizar uma constante que não é correta. E sempre que esta distância não é correta e eu mantenho esta distância durante a experiência toda, estou a cometer um erro sistemático. E ainda tinha outra fonte de erro, que é se as bobinas são supostas paralelas, para que o campo magnético de uma e de outra se some e seja perpendicular ao plano da trajetória. Ora, se as bobinas estiverem, por exemplo, assim, ligeiramente inclinadas, tenho logo duas condições para o erro. Tenho um campo magnético que não é totalmente perpendicular à trajetória do eletrão. Portanto, a componente perpendicular é menor. A força magnética vai ser por isso menor. Eu estou lá a meter corrente, estou a dizer que a força magnética é dada por aquele B, mas aquele B não é o que lá está. E ainda tenho o facto, além desse campo não ser, a componente não ser perpendicular à trajetória, tem menos intensidade. Porque o campo total das bobinas está a apontar em direções diferentes e a sua soma, digamos, nas suas componentes, naquela que interessa perpendicular, vai ser menor. Portanto, pequenos efeitos na posição das bobinas podem ter grande importância na determinação do erro sistemático, dar origem a grandes diferenças de valor de Q sobre N. Portanto, no final, há que fazer uma análise mais ou menos quantitativa das fontes de erro a partir dos dados experimentais,
verem se têm mais erros do tipo sistemático ou aleatório, ou se são equivalentes, e enumerar as fontes de erros físicas, nos instrumentos e nas grandezas físicas, e qual é o grau de importância delas em função da expressão que calculou que é sobre ela. Portanto, esta parte do trabalho vale praticamente metade do valor do relatório. Por isso, têm que prestar muita atenção e estudar este assunto bem.